Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma emissão da Vida e Obra de Viktor Frankl. Hoje eu trago um livro muito importante para essa nossa imersão e com um tema que até então a gente não havia ainda ouvido falar aqui no canal, que é Cuidados Paliativos e Logoterapia, o modo humano de morrer, da editora UFPB, 2015, autores doutora Sara Xavier Vasconcelos e doutor Tiago Avelar de Aquino. É realmente uma obra bem importante. Esse livro ele aborda a temática da morte e dos cuidados paliativos sob a perspectiva da logoterapia e análise existencial. A união entre essas duas áreas se revela uma aproximação profícua na medida em que se torna imperativos para o ser humano moderno compreender tanto o sentido da vida quanto o de sua morte. E levando em conta a importância do acompanhamento psicológico no processo de morte, nos cuidados paliativos, pretende-se responder duas indagações que a obra traz. Encontrar um sentido para a morte auxilia o paciente sem possibilidades terapêuticas de cura a ter uma melhor qualidade de vida? Qual a aplicabilidade da logoterapia e análise existencial no acompanhamento de pacientes sem possibilidades terapêuticas? Essas são as duas questões que essa obra aborda. Essas perguntas se justificam na medida em que se constata que a morte no Ocidente, continua sendo um tabu na sociedade tecnológica. E agora é um privilégio para mim, e com certeza será para vocês, em poder, nesse momento, ouvirmos algumas palavras da autora sobre essa obra. E com a gente agora, doutora Sara Xavier Vasconcelos. Olá, me chamo Sara Xavier, sou de João Pessoa, na Paraíba, sou psicóloga, logoterapeuta de formação, tenho residência em cuidados paliativos e mestrado em cuidados paliativos e também doutorado em psicologia clínica. Minha área de atuação e de abordagem, psicologia clínica e hospitalar, especialmente no contexto dos cuidados paliativos. Hoje estou aqui com muita alegria e de antemão quero agradecer imensamente a iniciativa do colega Marcos, né, que está aí em Santa Catarina, e por ele saúdo a todos Santa Catarina e parabenizo ao Marcos pela iniciativa e tão precioso trabalho para a logoterapia no Brasil, que é fazer um trabalho de divulgação e estudo das obras, né, de Frankl, não só de Frankl, mas também de todos os outros seguidores, de todos os outros estudiosos, logoterapeutas que têm como missão ir adiante com o legado de Frankl e poder contribuir, né, nos escritos, nas construções científicas, da logoterapia, na literatura acadêmica. E aí então venho hoje falar um pouquinho de uma das obras que o Marcos, né, tão carinhosamente e de forma extremamente especial, né, nos convidou para divulgar, né, para ler, que é o livro Cuidados Paliativos e Logoterapia, o modo humano de morrer. Esse é um livro que eu tenho muito carinho, já é um livro que tem alguns anos, né? Ele foi publicado em 2015 e esse livro foi um marco, né, para mim especialmente, por ser uma primeira tentativa, né, de união dessas duas áreas que são minhas duas paixões, que é a logoterapia e a análise existencial e o contexto da paliação, dos cuidados paliativos. Esse livro foi uma primeira iniciativa, né, fruto da conclusão de um trabalho de monografia do meu curso, né, de psicologia. Desde a época da graduação eu sempre tive esse interesse, né, me debrucei na área de pesquisa,
orientada pelo professor Tiago Aquino, uma grande referência brasileira, aqui também paraibano, né? Aqui também de João Pessoa. Meu pai acadêmico, costumo dizer assim, e me acompanhou, né, me orientou nesse trabalho, e somos nós os autores deste livro, tá? E esse livro foi um primeiro recorte, uma primeira introdução acerca das aproximações teóricas da logoterapia no contexto dos cuidados paliativos. É importante ressaltar que Frankl nunca, né, diretamente trouxe nos seus livros, nos seus achados, as questões do cuidado paliativo, até porque também o cuidado paliativo no contexto brasileiro é algo mais recente, né? Talvez de 60 anos para cá, 70 anos para cá, ou menos ainda, né? Mas aí, pelo meu interesse na área, né, por ser logoterapeuta e também me interessar na área da psicologia hospitalar e dos cuidados paliativos, na temática da morte, da finitude humana, então eu iniciei, né, a busca incessante por essas possibilidades de aproximação. E aí a gente vê que fez um casamento perfeito, né? Frankl não necessariamente falava sobre o cuidado paliativo em sua definição, mas aí nos conceitos que ele traz sobre o sentido da morte, a tríade trágica, a gente vê que ele traz riquíssimas contribuições para a atuação logoterapêutica no contexto da paliação. E aí então, fazendo esse apanhado, né, na literatura de Frankl, de possíveis, não só de Frankl, mas também de outros, como Elizabeth Lucas, que foi uma grande referência também nesse contexto, né, no acompanhamento a pacientes que se encontravam com doenças avançadas, né, com doenças em estágios terminais ou doenças crônicas. Um grande estudo de caso que Frankl traz em apresenta em vários livros dele, que é o caso da senhora Koltek, e outros casos, enfim, que a logoterapia pôde contribuir de pacientes que se encontravam com algumas doenças terminais, né, ou com doenças crônicas e se deparavam com a situação de finitude mais próxima da vida. Me propus então a fazer as aproximações teóricas, né, da logoterapia, que pode trazer contribuições para esse olhar diante da morte, diante do sofrimento humano, diante do adoecimento e padecimento humano. E aí então, desde a graduação, esse foi o primeiro trabalho, né? É um trabalho que está dividido nos contextos teóricos dos cuidados paliativos, contextos teóricos da logoterapia de forma geral. Em uma última parte, ele traz esses casos clínicos que a logoterapia acompanhou, que podem dar inspirações para possíveis possibilidades de atuação da logoterapia no contexto da paliação, tá? Então é um trabalho que, agora é bem inicial, mas foi um marco, né? Foi o meu primeiro trabalho diante disso. Depois desse trabalho, eu iniciei, né? Ainda fiz o mestrado, fiz o doutorado, ainda não tenho material escrito em termos de livro, muito embora estou trabalhando nisso, estou trabalhando nessas construções, mas é algo muito especial, né? Esse livro foi algo muito especial, embora ainda precise, exista a proposta, existe a minha intenção de aprofundá-lo, né? De atualizar alguns conceitos, como também outros casos clínicos que eu pude acompanhar, né, na minha trajetória profissional, inserida no contexto do cuidado paliativo, no acompanhamento a pacientes que se encontravam no leito de morte, né? Então, espero que a leitura, né, o olhar extremamente sensível do Marcos e de todos vocês que o acompanham, para que esse livro, né, possa inspirá-los nessa área, né, de atuação da logoterapia, de possível atuação da logoterapia. Fico muito feliz, espero que vocês possam ter uma leitura reflexiva e fico à disposição, assim como do Marcos e para todos vocês de Santa Catarina, para que possam contar comigo nessa temática, que ainda é a minha área de pesquisa.
especialmente no contexto da espiritualidade e religiosidade, no final da vida, né, no contexto da saúde e na paliação. E é isso, fico muito feliz com a iniciativa, espero que possamos ainda nos encontrar, seja em escrito, seja em novas discussões, seja em outras reflexões. Então, muito obrigada, fico à disposição. O Marcos tem o meu contato, né? E o que eu puder contribuir, o que nós pudermos contribuir para estreitar esses laços entre a Paraíba e Santa Catarina, não só entre nós, né, mas entre todo o Brasil, será uma grande satisfação e uma grande honra. Então, após ouvirmos a doutora Sara falar, nós só temos a agradecer mesmo a doutora Sara por poder nos trazer o conhecimento a respeito desse assunto, né, dos cuidados paliativos, que é tão importante para nós nesse caminho. E, como escrevem os autores, é possível observar que o encontro do sentido da morte pode ocorrer através da realização de uma última obra, de um encontro ou da percepção de uma vida repleta de sentido. Entretanto, é possível que apenas no instante de sua morte o homem possa ser capaz de compreender e encontrar o sentido da sua vida. Contudo, ter esse encontro lhe traz a possibilidade de viver até o seu último instante uma vida com sentido. E nesse contexto, a clarificação acerca da finitude humana torna-se essencial, sobretudo para aqueles que lidam com a área da saúde, visto que a morte faz parte do cotidiano no meio hospitalar. Refletir sobre a morte, portanto, é fundamental quando se busca entender o processo da etapa final da nossa existência. E, por fim, convido-os a refletir com o Dr. Frankl. Não há nada no mundo que possa permitir ao homem superar dificuldades externas ou problemas internos, como a consciência de ter um propósito na vida. Essa reflexão o Viktor Frankl escreveu em Teresina. E assim, eu só tenho a agradecer a vocês que acompanham essa imersão e estão comigo nela, e também agradecer muito a doutora Sara por poder estar aqui e nos proporcionar esse momento, que só nos traz mais conhecimento e mais vontade de estar nessa imersão e de buscar mais, e de podermos lá na frente sermos alguém que possa contribuir com essas pesquisas em assuntos tão importantes quanto o que a doutora Sara aborda nessa obra. Então eu peço que todos realmente busquem adquirir a mesma, para que possamos dar mais um passo importante nessa imersão. Um grande abraço a todos e nos vemos em um próximo vídeo.